Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Uma alegria estar aqui novamente, rever irmãos queridos, igreja querida. Agradeço ao Conselho da Igreja, ao reverendo Arival, à Junta Missionária de Pinheiros, que tem sido bênção não só no nosso ministério, mas no ministério de tantos outros missionários no Brasil e fora do Brasil. Que Deus continue dando graça à liderança dessa igreja, na condução da obra que é do Senhor, para que Ele seja mais e mais glorificado, aonde Ele ainda não é glorificado. Queridos, eu gostaria de dividir esse nosso momento em um pequeno e breve momento no início, 5 minutinhos, que eu gostaria de falar um pouco sobre aquilo que Deus nos deu graça de servir lá na Romênia, e depois eu gostaria de expor um texto da palavra de Deus. Mas antes de tudo, eu gostaria de orar, pedindo a graça do nosso Pai nesse momento. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, porque temos ela em língua portuguesa, podemos ouvir a Tua voz. Por isso eu te peço, Pai, fala conosco através da Tua palavra, fala conosco através daquilo que vamos fazer aqui nesta manhã. Que a Tua igreja seja edificada, mas acima de tudo que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu e a minha esposa tivemos a oportunidade de servir na Romênia por 3 anos, estamos indo agora para um novo desafio, uma nova etapa no nosso ministério, mas eu gostaria de dar um breve relatório daquilo que nós podemos, pela graça do Senhor, ter feito nesses últimos 3 anos. Primeiro, grande passo para todo missionário é se adaptar. O segundo slide, por favor. A Romênia é um dos países de língua latina, mas de latino nessa língua a gente tem um pouquinho, né? Esse é o texto de João 3,16, que em romeno ficaria assim: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul lui Fiul, pentru că oricine că crede în El să nu se piardă, ci să aibă viață veșnică. Isso é uma das 6 línguas latinas do mundo, é o romeno. Nós tivemos a oportunidade de estudar essa língua por um período de 1 ano, e com a graça de Deus aprendemos e pudemos pregar das maravilhas de Deus na língua do povo. Além disso, outras adaptações são necessárias, como, por exemplo, a própria adaptação climática. Eu vejo que as irmãs normalmente já estão com um casaco bonito aí, porque é esse período de frio aqui em São Paulo. Acho que nessa manhã nós devemos ter 10, 12 graus aqui. Último inverno nós pegamos menos 23 graus na Romênia, bastante frio mesmo, mas o Senhor é aquele que aquece o nosso coração. Depois desse momento, no próximo slide, nós nos voltamos para o serviço de uma pequena igreja local, única igreja de fé reformada da cidade de Bucareste, uma cidade com 2 milhões de habitantes e apenas 1% de protestantes. A Bissérica Presbiteriana Sion foi uma igreja plantada por missionários coreanos há 25 anos atrás e que depois de 25 anos conta com 22 membros. Essa foto da esquerda foi o nosso culto de despedida lá, a foto da direita é o nosso ambiente de culto. Nós servimos através de capacitação de liderança nacional, ensino bíblico, pregações. Nós tivemos a oportunidade de expor livros completos da Bíblia, versículo por versículo, capítulo por capítulo, na língua do povo. O profeta Abacuque, Ageu, o livro de Colossenses e o livro de Hebreus. O último domingo eu preguei em Hebreus capítulo 10, antes de vir para o Brasil. Além disso, nós também trabalhamos com as crianças. A próxima slide vai mostrar uma foto da Kelly com os pequeninos. O programa com as crianças era separado nos sábados, de 11 às 2, bem na hora do almoço aqui no Brasil, né? Mas as coisas lá têm outro horário de funcionamento. A gente trabalhava com um grupo de cerca de 20 crianças e a Kelly trabalhava com os mais pequeninos, com o grupo Samuel. Além disso, próximo slide, a gente teve a oportunidade de criar a ligação com igrejas co-irmãs. Uma das partes da visão missionária da Igreja Presbiteriana do Brasil é que, havendo igrejas co-irmãs de fé reformada, nós devemos procurar estabelecer pontos de contato. Até então, nós não tínhamos ideia de que existiam essas igrejas. A foto da esquerda é o reverendo Mihai Kotia. Ele foi criado numa igreja batista, conheceu a fé reformada, e ao conhecer a fé reformada, começou a falar dela na sua igreja, foi colocado de fora da sua igreja, foi expulso da sua igreja local, procurou uma igreja reformada, mais perto que ele achou foi na Itália, 6 países para a esquerda. Ele entrou em contato com aqueles irmãos, eles vieram no país, receberam eles como membros e perguntaram qual dentre eles, eram 4 jovens, teria vocação pastoral. Enviaram eles para o Westminster, o Mihai e a sua esposa Lídia. Eles estudaram lá 3 anos nos Estados Unidos e voltaram para plantar a 2ª igreja de fé reformada em Bucareste. Depois de 1 ano, queridos, eles têm um casal na igreja com eles, para vocês terem ideia da dificuldade do trabalho no continente europeu. A foto da direita são os irmãos da Igreja Presbiteriana Centro-Europeia, uma igreja de língua magyara, de língua húngara,
que tem 14 igrejas no mundo. A história dessa igreja é interessante. A Igreja Reformada da Hungria, se você colocar no Wikipédia Hungria, você vai ver que tem 40% de reformados. Aí você fica pensando que Calvino anda nas ruas de Budapeste. Mas não é bem assim, porque na década de 40 e 50, a Igreja Reformada da Hungria abraçou o liberalismo teológico, não crê mais na Bíblia, ressurreição, nascimento virginal, ou seja, não é mais uma igreja mesmo tendo o nome de igreja. Mas Deus é o Senhor da igreja. Na década de 80, envia um missionário para ser diretor de um dos 7 seminários dessa denominação, só que o missionário era crente e era reformado de verdade. E Deus levanta esse seminário ao ponto de, na década de 90, a Igreja Reformada da Hungria excomungar todos os alunos, ex-alunos e professores desse seminário. Eu fui pregar em uma das igrejas deles, eles me mostraram a carta de excomunhão deles da Igreja Reformada da Hungria, e eles formaram essa pequena denominação. Mas só para vocês terem ideia, essa denominação tem 26 anos, 14 pastores nacionais, que não é o caso que necessitam adaptação, são pastores nacionais, e nessa manhã nós temos aqui na minha frente mais membros do que toda essa denominação junta. Eles têm, ao todo, em 14 igrejas, 120 membros. Eu preguei em igrejas no interior da Romênia, igrejas dessa denominação, onde no domingo de manhã, que é o culto-chave deles, nós tínhamos 7 senhoras de 70 a 80 anos que compunham aquela igreja, uma igreja com 14 anos. Essa é a realidade do continente europeu, queridos. Próximo slide, tivemos a oportunidade de trabalhar com conferências teológicas na Itália, na Albânia, no Kosovo, esses 2 últimos países de maioria muçulmana, tendo a oportunidade de produzir, em parceria com os irmãos da PMT na Albânia, um livro em albanês que foi distribuído e ainda é distribuído gratuitamente para pastores nacionais acerca da importância das Sagradas Escrituras e da centralidade das Escrituras em fé, na nossa fé e na fé reformada. Mas Deus é aquele que conduz a nossa história, e no próximo slide a gente vai ver que Deus tem lançado um novo desafio para a gente a partir da própria PMT. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem uma base missionária no continente europeu há 10 anos. O reverendo Carlos Delpino e a Rosa coordenam essa base há 10 anos. Mas graças a Deus que o trabalho cresceu. Essa foto é a foto do nosso último encontro de missionário, há 3 meses atrás. Nós temos um encontro de 2 em 2 anos. Hoje, no continente europeu, nós temos cerca de 35 unidades missionárias, famílias ou solteiros, distribuídos em 8 países, debaixo da coordenação dessa base. E o reverendo Carlos não tem condição mais de dar continuidade ao trabalho sozinho, e ele nos convidou para estar auxiliando ele em 2 aspectos. O primeiro, no auxílio dele com relação à base Europa, mas principalmente conduzindo e dando continuidade ao projeto de plantação de igreja na cidade de Torrelodones. A Espanha é um país que tem 0,8% de protestantes, 20 mil cidades sem nenhuma igreja evangélica. Nós vamos trabalhar numa cidade chamada Torrelodones, vocês vão ver o próximo slide aí, uma cidade que tem 1.200 anos enquanto ajuntamento populacional, 850 anos enquanto cidade, e nunca teve uma igreja evangélica em pelo menos 500 anos de protestantismo. Por quê, queridos? Porque a reforma protestante nunca chegou na Península Ibérica da mesma forma que chegou em outros países europeus. Porque a Península Ibérica foi o berço da contra-reforma do movimento católico de repulsa ao protestantismo. Descendo de Madrid para Málaga, nós temos uma serra que se chama Despencaperos, que significa ao lançar dos cães, porque era ali onde os protestantes eram lançados para serem mortos na época da contra-reforma. Portanto, é um desafio imenso. Nós temos um trabalho lá há 10 anos, depois de 10 anos nós temos 12 membros nessa igreja, e nós vamos estar dando continuidade ao projeto de plantação de igreja, dessa igreja local, ao mesmo tempo que nós trabalhamos também, auxiliando o reverendo Carlos Delpino, com relação à base Europa. Portanto, a gente agradece a vida dessa igreja na nossa caminhada, e eu convido você a participar mais ativamente do nosso ministério. Se você deseja receber as nossas cartas de oração, conhecer um pouco mais da nossa realidade, te convido a mandar um e-mail para o nosso e-mail aí, ou conversar com algumas pessoas da Junta de Missões, eles também têm os nossos projetos e tudo o que você precisa para nos conhecer. Mas sem mais delongas, eu queria te convidar a fazer aquilo que mais importa, porque eu tenho uma convicção no meu coração, que não é histórias missionárias que move o coração da igreja. Histórias missionárias são boas à medida em que elas confirmam algo das Escrituras, mas apenas a Escritura é que convence o coração do homem e move o coração do homem a se envolver ativamente na obra missionária. Queria te convidar a abrir a Bíblia no Salmo de número 67. O tema nosso nessa manhã será uma oração missionária. Uma oração missionária
Salmo de número 67. Gostaria que você mantivesse a Bíblia aberta, nós iremos caminhar por esse salmo, buscando elencar alguns princípios importantes para a nossa vida enquanto igreja missionária. Queridos, uma das grandes dificuldades que existe no meio evangélico de uma maneira geral, e principalmente no evangelicalismo brasileiro, é se pensar nas Escrituras de uma maneira dicotômica, ou seja, onde o Deus do Velho Testamento parece não ser o Deus do Novo Testamento, onde parece que Deus, nos 400 anos de silêncio profético entre Malaquias e João Batista, parece que ele mudou de ideia e quis criar um novo plano. Muitas pessoas têm essa mentalidade acerca das Escrituras, mas como nós bem sabemos, não é assim. Mas alguns temas, algumas doutrinas são particularmente encaixadas nesse sistema dicotômico. E uma delas é a doutrina acerca da missão da igreja, a missão do povo de Deus. Muitos irmãos pensam que o tema missão é algo particular da realidade do Novo Testamento. É como se Deus tivesse mudado o seu plano original, mas como nós bem sabemos, não é assim. De Gênesis a Apocalipse, vemos Deus tendo todos os povos como sendo o seu plano original. É claro que a economia, como diriam os teólogos, ou a administração desse plano, ele muda do Velho para o Novo Testamento, mas Deus sempre teve as nações como público-alvo do seu plano redentor. E eu gostaria de mostrar isso à luz do Salmo 67. O Salmo 67 é um dos salmos que compõem o saltério judaico, o saltério do Velho Testamento. O saltério era o grande instrumento litúrgico do Velho Testamento. Era o que a igreja cantava. Eu gosto muito de um livro que tem escrito acerca dos cânticos que Jesus cantava, e é um livro acerca do saltério, porque de fato o saltério era o que compunha a liturgia do Velho Testamento. E muitos desses salmos são salmos de caráter missionário, são salmos de caráter missionário. Como diria o Dr. Karl Bosman, os salmos são uma porta de entrada para as nações, onde Deus contempla todos os povos através do seu plano redentor. O Salmo de número 67, o Salmo da nossa frente, é considerado um destes salmos. É um salmo de louvor que tem como estrutura, uma estrutura concêntrica, igual à estrutura do Salmo 8, que nós lemos aqui. Ele é composto por uma moldura mais exterior, que são os primeiros 2 versos e os últimos 2 versos. Existe uma moldura mais interior, composta pelo versículo 3 e o versículo 5, tendo por centro, por coração, o versículo de número 4. À luz desse contexto e dessa breve explanação, eu gostaria de falar com vocês sobre essa oração missionária, porque ao ler esse salmo, vocês perceberão um tom de petição, um tom de oração presente no salmista, e o nosso desejo é que esse salmo seja um guia para as nossas orações enquanto igreja missionária. E nós aprendemos aqui, queridos, 3 verdades acerca de Deus. A primeira delas é um Deus gracioso que deseja ser conhecido, deseja se fazer conhecido entre as nações. Um Deus gracioso que deseja se fazer conhecido entre as nações. O Salmo, no versículo número 1, diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. É interessante que o início dessa oração, o início dessa petição, é a base de qualquer oração e de qualquer petição de todo crente ao longo da história. Porque o início da oração é para que Deus se relacione com o seu povo com base na sua graça ou na sua misericórdia, como dizem algumas traduções, e não em sua ira e juízo. Queridos, isso é central, porque se Deus se voltar para com o seu povo, sendo Ele aquele Deus puro, santo e temível, nós estaríamos exterminados. Por isso, a primeira petição do salmista é: Senhor Deus, seja gracioso para conosco, olhe para mim com sua graça, olhe para mim com a sua misericórdia, olhe para mim à luz do teu Filho, e não apenas com o teu furor, olhe para mim com os óculos da tua graça. Seja Deus gracioso para conosco. E somente depois do entendimento de que Deus é um Deus cheio de graça, é que o salmista é ousado em pedir que Deus o abençoe. A segunda frase diz: e nos abençoe. Senhor, nos abençoe não porque nós somos bons.
Senhor, nos abençoe não porque nós somos o melhor dentre os povos. Senhor, nos abençoe não porque somos a melhor dentre as igrejas. Mas nos abençoe, Senhor, porque Tu és um Deus gracioso, que ainda abençoa aqueles pequeninos, indignos e imerecedores. Nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Queridos, o versículo de número 1 desse salmo é uma adaptação poética da conhecida bênção araônica encontrada em Números 24, com algumas diferenças importantes. A palavra usada para Deus, no versículo 1, não é a palavra Yahvé, utilizada na bênção araônica, mas é a palavra Elohim, que era a palavra utilizada num contexto do relacionamento de Deus com os povos, e não apenas do relacionamento de Deus com o seu próprio povo, demonstrando assim o caráter de relação de Deus entre as nações. E uma outra diferença é que o versículo de número 1 está numa matiz comunitária e não individual, como é a bênção araônica. Por isso que no final do versículo 1 diz: e faça resplandecer sobre nós o teu rosto. Queridos, até hoje, virar o rosto é uma expressão de desdém, de condenação e de rejeição. Até hoje, quando alguém está discutindo e alguém vira o rosto, isso é uma expressão de desdém, de rejeição. Mas ao contrário, na mente judaica, o contrário também é verdadeiro. O voltar o rosto é algo que representa a aceitação da parte de Deus. Portanto, a oração do salmista é por bênção e aceitação, para que Deus não apenas abençoe, mas que Deus aceite a relação pactual com o seu próprio povo. Mas é interessante que o versículo de número 2 demonstra o propósito pelo qual aquele povo pediu a bênção e a aceitação. Ao contrário do evangelicalismo brasileiro, baseado em uma cultura antropocêntrica e egocêntrica, onde eu quero ser abençoado simplesmente para ser abençoado, enriquecer, crescer e ser próspero, na mente bíblica, a bênção e a aceitação sempre tem como alvo o outro. O versículo de número 2 diz: para que se conheça na terra o teu caminho, e entre as nações a tua salvação. O propósito, portanto, daquela bênção e aceitação não era se encher de bênçãos e aceitação, mas era ser simplesmente um veículo de caminho e salvação para toda a terra e todas as nações. Duas palavras são centrais no versículo 2: caminho e salvação. Para que se conheça na terra, e a expressão terra aqui é um sinônimo, um correlato, um paralelismo de nações, na segunda frase, para que se conheça no mundo todo, primeiramente, o teu caminho. Na mente judaica, o caminho, o aio, o drumo, que levava, o drumo é romeno, meu Deus do céu, o prumo que levava a condução a Deus é a lei do Senhor. A lei é o caminho pelo qual o povo conheceria a Deus. De maneira análoga, este caminho continua sendo a palavra de Deus, que é o luzeiro de Deus entre as nações, onde ele se faz conhecido. Portanto, queridos, de uma maneira análoga, a nossa missão continua a ser de tornar a palavra de Deus conhecida entre todos os povos, e aquele que é a palavra encarnada, que se auto-intitulou a si mesmo de caminho a todas as nações, o nosso Cristo, o nosso Senhor. Portanto, a missão da igreja é tornar o Senhor conhecido entre os povos, a sua palavra ser um luzeiro para as nações, e como diz o final do verso 2, para que em todas as nações se faça conhecida a tua salvação. A palavra salvação aqui tem a ideia de resgate, de redenção, de livramento. Portanto, queridos, nós aprendemos nesse primeiro ponto que Deus é um Deus gracioso que deseja se fazer conhecido entre as nações. Mas nós aprendemos algumas coisas bem práticas aqui. É que o objetivo de nós pedirmos a bênção e a aceitação de Deus, e eu sei que você já pediu a bênção e a aceitação de Deus, não é para que sejamos simplesmente mais abençoados ou mais aceitos, mas a bênção, de um ponto de vista bíblico, ela sempre tem como objetivo ser transbordada até alcançar outros, quer seja o vizinho da sua porta ou até uma nação nos confins da terra. Eu peço a bênção de Deus para ser bênção aos outros. Um Deus gracioso que deseja ser conhecido, deseja se fazer conhecido entre as nações. Segundo ponto, queridos, um Deus justo que merece ser louvado.
O versículo de número 3 ao versículo de número 5 é esse quadro menor que moldura o coração do Salmo, que é o versículo 4. No versículo 3, portanto, se diz: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. É muito interessante que a certeza do salmista é que se Deus é gracioso e se relaciona de uma maneira graciosa para com o povo da aliança, e esse povo da aliança é abençoado por Deus e tem a aceitação de Deus e proclama o caminho e a salvação de Deus entre as nações, o povo da aliança tem uma certeza, é a certeza de que ecoará o cântico dos redimidos, da nação mais próxima à nação mais distante, porque nós temos a convicção que a graça de Deus é irresistível, nenhum coração é duro demais para que não seja quebrado, e o Senhor é aquele que opera salvação no meio do povo e abre lábios que outrora não o louvavam para o louvar. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. É muito interessante a ênfase do final do versículo 3 na palavra todos. Para não se ter nenhuma sombra de dúvida de que o plano redentivo do Senhor alcançaria todas as nações. Isso é inscrito num contexto onde Israel era tido como preferencial. Mas até neste momento, queridos, a obra e o plano redentivo de Deus era que o louvor, que é fruto de corações que entendem a salvação de Deus, ecoasse não apenas no arraial de Israel, mas nos mais distantes arraiais desta terra. E esse desejo continua sendo o mesmo, e a convicção continua sendo a mesma. Que quando o povo de Deus é abençoado, leva o caminho e a salvação a todas as nações, e Ele é aquele que opera graça e misericórdia, e rompe as cadeias, e rompe o silêncio dos povos em louvor ao Senhor. O versículo de número 4 diz: alegrem-se e exultem as gentes. Esse cântico não é um cântico de lamento. Este cântico não é um cântico de tristeza, mas é um cântico de alegria, de exultação. Queridos, ser salvo, ser alvo do plano redentivo de Deus, deve gerar alegria e exultação no nosso coração. Se isto não acontece na minha e na sua vida hoje, existe um problema, e nós precisamos fazer a oração de Davi no Salmo 51, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação, porque vida de crente é ser alegre, não porque as coisas estão de bom a melhor, não porque tudo caminha de uma maneira perfeita, mas porque a alegria do Senhor é a nossa força, e temos a convicção de que nada e nem ninguém nos arranca das mãos do Filho de Deus, o Cristo da nossa fé, o Cristo do Evangelho. Portanto, podemos nos alegrar, mas não só nós, todos os povos. Mas por que especificamente? O versículo 4, que é o coração do Salmo, diz assim: pois julgas os povos com equidade e guia na terra as nações. A alegria e o louvor dos povos está baseado no fato de que Cristo Jesus julga os povos com equidade e guia na terra as nações. Nós precisamos explicar duas palavras aqui, julgar e guiar, basicamente. Nós precisamos ter cuidado com o verbo julgar aqui, porque de uma leitura rápida nós podemos pensar naquele juízo condenatório, de fato que Deus também tem essa função de juiz e de condenar aqueles que rejeitam a Ele mesmo e ao Evangelho que provém e que emana dele. Mas a palavra julgar aqui no hebraico não denota isso, ao ponto de que se você tem a NVI em suas mãos, você vai ver que os tradutores da NVI optaram pelo verbo governar. E, na verdade, o verbo aqui é a junção dessas duas coisas. É um rei soberano que governa de uma maneira justa e íntegra, de uma maneira com equidade. Essa é a ideia. Portanto, a alegria das nações é porque eles não estariam para sempre sob o jugo de reis tiranos, egoístas, reis que estavam vinculados às suas paixões terrenas.
A boa nova continua sendo a mesma para nós hoje. Nós não estaremos para sempre debaixo de governos corruptos, que vendem mala de dinheiro para aqui e para ali, que compram e vendem deputados. Nós não estaremos para sempre sobre o jugo de um governo corrupto e por isso, portanto, podemos nos alegrar, porque um dia estaremos com aquele que é um justo juiz, Rei soberano, que governa com equidade todas as nações. Não estaremos para sempre debaixo da égide humana, mas um dia estaremos com aquele que reina soberano e governa de uma maneira santa e justa. Mas, queridos, ele é também aquele que guia. E é interessante que o salmista usa duas metáforas bem distintas, mas que se adequam ao único e verdadeiro Deus. Um rei soberano que julga, governa e caminha sobre as nações. É o mesmo Deus que é o bom pastor